Queridos irmãos, queridas irmãs, inicialmente gostaria de agradecer ao corpo diretivo da Federação Espírita do Rio Grande do Norte por ter nos convidado e nos dado a oportunidade de tratar de um dos temas que considero o mais belo da codificação espírita, o Consolador Prometido. O Consolador Prometido está no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 2. E assim, João nos relata. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Estamos no ano de 64. O ano de 64 entraria para a história como o ano em que o filho de Agripina ateia fogo na cidade eterna. Roma está em labaredas. Covardemente, acusa, culpa, insinua os cristãos. As perseguições são enormes, que terminaria, ou não, séculos afora. Mas 30 dias antes, no mês de junho do mesmo ano, Paulo, em missão especial nas terras espanholas, recebe uma carta. Aflito, retorna imediatamente a Roma. João, o apóstolo querido, encontra-se preso no cárcere do Esquilino. João, aquele jovem, assiste barbaridades pelos comandados de tigelinos. Paulo intercede junto a algumas personalidades de Roma pela soltura do filho do trovão. Consegue. Imediatamente leva João ao porto da Hóstia e o envia para as terras da Ásia. Chegando nas terras da Ásia, começa o seu apostolado mais contundente. Ensinando, pregando, fazendo a semeadura. João segue pelas terras que entrariam para a história. Éfeso, Esmirna e tantas outras. Por final do século I, João faz as suas anotações, as suas memórias daquele tempo em que ele conviveu com o Mestre. E dessas memórias fica registrado para a história a promessa de um Consolador prometido. João, na sua lembrança, ainda gritava as palavras do Mestre, ide e pregai. E ele o fez, criando discípulos, os filhos de João. E naquela região, Policarpo, a título de exemplo, segue os passos do seu mestre e sai a pregar também, fazendo uma escola. Policarpo de Esmirna sai e cria outros discípulos para a grande multidão da Boa Nova. Irineu. Irineu é um dos discípulos de Policarpo. Ou seja, já é uma segunda geração de João, dos ensinamentos que João tinha deixado. E por curiosidade,
Irineu vai para uma cidade mais ao sul da França, as Galhas Lugdunenses. Lyon receberá aquele que será um grande pai para a comunidade. Porque as palavras de João ainda estão vivas na mente daqueles que tratavam contatos iniciais com a palavra do Mestre. Chegando em Lyon, desenvolve uma das comunidades que entraria para a história como os cristãos primitivos em grande realidade. Como era comum à época, os verdadeiros cristãos vão a sacrifício. Irineu é condenado. Estamos no ano de 202. João já encontrava-se no mundo espiritual. Quando Irineu sai pelas ruas de Lyon, cercado por uma multidão, açoitado, violentado pela corte romana, pelos soldados romanos, e vai ao sacrifício num dos circos da vida. E aquela multidão, também em sacrifício, o segue. E aqueles que não foram sacrificados em 202 seriam no ano de 217. Todos regaram com seu sangue aquela terra que ficaria conhecida como a terra dos mártires, a terra de grandes trabalhadores da primeira hora. Policarpo já tinha desencarnado. Mas Blandina, Sanctus, Rufus e tantos outros, estamos no ano de 202. Pulando aproximadamente 17 séculos. 1804. Outubro de 1804. Nessa mesma cidade, reencarnaria aquele que teria a missão de codificar, de reunir um corpo doutrinário, que seria o Consolador que retornaria. Agora, na função de relembrar aos homens as promessas do Cristo. 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, reencarnaria Hippolyte Léon Denisard Rivail. 18 de abril de 1857. Aquela mesma criança reencarnada em Lyon, agora em Paris, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na Livraria Danty, lançaria a grande promessa, o Livro dos Espíritos. Paris estava maravilhada. Era primavera. E as flores do Jardim das Tuileries se confundiam com a grande flor que chegaria ao mundo. 1861 viria o segundo livro desse corpo, o Livro dos Médiuns. Um ano depois, no ano de 62, agora com um pseudônimo de Allan Kardec, dado por um amigo espiritual, Hippolyte adota a nova legenda. Como Allan Kardec, ele segue para viagens de divulgação
da doutrina espírita que ora nascera, e chegando na sua cidade natal, Lyon, ele entrega uma mensagem do espírito de Erasto, que marcaria para sempre para os espíritas e para os cristãos a vida e o testemunho. Porque nessa mensagem, o espírito de Erasto, falando àquela comunidade lionesa, ele vai dizer: muitos de vós, espíritas, que agora me escutam. E Kardec falava para essa multidão: vós não lembrais, mas muitos dos que estão aqui seguiram lá no início do século I, no início do século III, Irineu por essas ruas. E muitos dos que estão aqui regaram com seu sangue essas ruas de Lyon. Era uma surpresa geral. Porque aqueles filhos netos de João, retornavam. Agora, 17 séculos aproximadamente depois, para implantar a mensagem da promessa. Os trabalhadores da primeira hora retornavam na última hora. Agora, para relembrar aquele que um dia lembrou. Para retornar, para implantar aquilo que um dia sacrificaram sua vida como uma promessa. Eram os filhos de João. E Erasto não para por aí. Nesse dia deve ter sido maravilhoso. Porque Kardec vai dizer que junto no mundo espiritual de Irineu, de Blandina, João é o guia espiritual de Lyon. A mesma equipe. De 17, de 19 séculos, retorna uma comunidade encarnada, outra desencarnada. A isso nós chamamos da grande invasão. A grande invasão espiritual. Tanto no corpo físico, como no corpo espiritual. E Lyon, a cidade dos mártires, a cidade de reencarnou Allan Kardec, marcaria para sempre todos nós. 1865 é publicado O Céu e o Inferno. 1868, a Gênese. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. A esse corpo doutrinário codificado por Allan Kardec é que denominamos de doutrina espírita. Por outras palavras, o Consolador prometido. Porque chegou o tempo. A promessa chegou o tempo. Aquele momento predito aconteceu. Agora, quase todos nós, os aflitos, encontramos, à luz da razão, as respostas necessárias às nossas indagações. Fé, resignação, paciência, o futuro nos aguarda. A felicidade nos espera logo ali. Porque agora sabemos de onde viemos, para onde vamos
O que é que nós estamos a realizar aqui e agora? Toda vida que nós abrirmos alguma página do Consolador prometido, lembremos que isso aqui é uma promessa feita por Jesus que foi cumprida. Muita paz a todos. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Fala, alma torturada, Jesus a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz.